Rick Mais Notícias. Saiu um levantamento novo do Ibope com alteração mínima aí do que nós divulgamos no começo da semana. Novo levantamento do Ibope foi divulgado ontem à noite. O Bolsonaro do PSL segue na liderança com 32% das intenções de voto. E que mais, Mark? A pesquisa não apresenta muitas novidades se comparada com as anteriores divulgadas nessa semana. O candidato do PT, Fernando Haddad, continua na segunda colocação com 23% e é seguido por Ciro Gomes, do PDT, com 10%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 7% e Marina Silva, da Rede, tem 4%. Empatados estão João Amoedo, do Novo, e Henrique Meirelles, do MDB, com 2%. O paranaense Álvaro Dias, do Podemos, e o Cabo Daciolo aparece com 1%. Os demais não pontuaram. Brancos e nulos somam 11% e não sabem ou não responderam 6%. Repete, Mark, o percentual de Álvaro Dias. 1%. Veja como diminuiu de tamanho o candidato paranaense à presidência da República. Senador Álvaro Dias, não obstante seja um nome de peso, ele é um ótimo político, o único senador que nós temos aqui no Paraná, não canso de dizer, mas ele murchou de tal jeito que ele foi ultrapassado pelo folclórico Cabo Daciolo. O Álvaro vai sair muito pequeno da urna. É lamentável, mas foi o caminho que ele escolheu. Insistiu numa disputa presidencial em que a chance seria mínima. Lembra que ele ficou bravo comigo numa pergunta que eu fiz aqui numa entrevista, quando eu disse isso? Quase me mordeu aqui o senador Álvaro Dias. Mas tá aí o resultado. Ele se lançou a uma aventura e o resultado da urna tende a ser muito cruel com um homem que nem merece, que é o senador Álvaro Dias. Mas enfim, 1%, ultrapassado pelo Cabo Daciolo, pelo Amoedo, pelo Henrique Meirelles, pela Marina Silva, todo mundo deixou o Álvaro Dias para trás. Números da rejeição, Mark. Na rejeição, 42% dos eleitores disseram que não votariam em Bolsonaro, 37% disseram que não votariam em Haddad, 23% em Marina, 17% não votariam em Alckmin. Ciro Gomes aparece com 16% de rejeição, Meirelles com 10%, Cabo Daciolo com 9% e com 8% aparecem Emael, Boulos, Vera e Álvaro Dias. Amoedo é rejeitado por 7% dos eleitores e João Goulart Filho por 6%. Poderia votar em qualquer um 3% e não sabem ou não responderam 7%. Então a rejeição do Bolsonaro e a rejeição do Haddad são muito parecidas, né? 42, 37, tá por ali. Nas simulações de segundo turno, vou chamar a atenção para essa simulação de segundo turno, isso hoje, né? Estamos na quinta-feira, no sábado pode mudar, mas é este número que pode dar a eleição a Bolsonaro ainda no primeiro turno. O número da simulação de segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, que pode forçar uma migração, o chamado voto útil, de candidatos da centro-direita já diretamente a Bolsonaro no primeiro turno. Num eventual segundo turno, Mark, entre Bolsonaro e Haddad, quais seriam os números? Haddad ganharia as eleições. Se o segundo turno fosse hoje, o placar seria 43% para o petista e 41% para Bolsonaro, segundo o Ibope. Isso tem um empate técnico, né? Agora veja de que um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro pode devolver o Brasil ao PT. Você que tá dirigindo aí, calma. Calma. Um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro pode devolver o Brasil ao Partido dos Trabalhadores, que já disse e repete que volta para se vingar. Então é o seguinte, diante desse cenário, é possível uma migração de votos do Alckmin, do Álvaro, da Marina, de outros, do Amoedo, de candidatos que não querem o retorno do PT, até mesmo de eleitores do Ciro Gomes, que podem descer na candidatura do Bolsonaro já no primeiro turno, a fim de evitar um segundo turno que é perigoso. Essa é uma possibilidade. A realidade é um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Nós viveremos o segundo turno mais difícil da história democrática brasileira. Não há segundo turno mais tenso, nervoso
e raivoso do que um segundo turno entre PT e Bolsonaro. Se restar alguém para ir à urna, com coração para ir à urna, um coração leve no segundo turno, é um salve-se quem puder. Quem vai bem no segundo turno é o Ciro, né, que ganha de todo mundo. Só que o Ciro no primeiro turno tem 10%. O Ciro não chega lá. Não há condições do Ciro tirar nem o Haddad nem o Bolsonaro. Então, amigão, ou é segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, ou é migração para o Bolsonaro no primeiro turno. Não tem outro jeito. Quem apresenta a maior diferença, Daniel, como líder nas pesquisas, é Ciro Gomes, portanto, 46% contra 39% de Bolsonaro no segundo turno. Na simulação entre Alckmin e Bolsonaro, o candidato do PSDB teria 41% dos votos e Bolsonaro 40%. Bolsonaro ganharia apenas de Marina, segundo o Ibope, ele com 43% e a candidata da Rede com 39%. Lembrando que a pesquisa foi contratada pelo jornal O Estado de São Paulo e a TV Globo. O Ibope ouviu 3.010 eleitores em 209 municípios entre segunda e terça-feira. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nós teremos novas pesquisas eleitorais, principalmente aquelas do sábado à noite no Jornal Nacional. Aquelas pesquisas presidenciais, né, que a Globo compra. Teremos pesquisa importante também na TV Record, que vai nos tirar desse mundo só de Ibope Datafolha com outros dados. O fato é de que a coisa vem caminhando com força para um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. A campanha de presidência da República termina hoje. Eu ouvi atentamente os horários eleitorais dos candidatos à presidência. O Geraldo Alckmin escolheu a pior entre todas as campanhas. O Geraldo tem o maior tempo de televisão e o PSDB conseguiu fazer a campanha errada. Dedica 60% do tempo para bater no Bolsonaro. Mas vai ser tosco assim, lá na casa do cacimbo. Porque vai ser burro. Mas pelo amor de Deus, o marqueteiro, velho. Você tem que bater no PT. Você tem que tentar ir ao segundo turno contra o Bolsonaro. Não, mas bate no Bolsonaro. Mas vai ser zonza. Aí não vai. O Geraldo Alckmin não tem nenhuma chance. O Ciro, ele se vende como o único capaz de derrotar o PT e o Bolsonaro. É um discurso um pouco melhor, mas não dá tempo também, até porque o eleitor não comprou o Ciro, não comprou a Marina. A Marina, coitada. A Marina já nem existe mais. E chegamos a um ponto que os eleitores do Geraldo, da Marina e do Ciro resolveram fazer uma ação conjunta em rede social. Olha o nível do debate político. Juntaram no mesmo barco o Alckmin, o Ciro e a Marina. Conta isso, Mark. A ação foi chamada de Alcirina, uma junção de uma sílaba de cada nome, e entrou para os tópicos mais comentados do Twitter durante a tarde de ontem. A campanha foi iniciada com um abaixo-assinado divulgado na internet. O texto que diz, abre aspas, tempos extraordinários demandam medidas extraordinárias. O país caminha para um cenário de segundo turno no qual ninguém sairá vencedor, fecha aspas. Fazendo referência, é claro, a uma possível disputa entre Haddad e Bolsonaro. O texto ainda diz, Daniel, abre aspas, não podemos arriscar ter o Brasil refém de governos que irão ampliar ainda mais a divisão e a polarização do país. No entanto, um novo cenário é possível se nos organizarmos e colocarmos nossas diferenças de lado pelo bem do país. Fazemos um apelo para que os senhores e as senhoras unifiquem os seus votos em uma candidatura, sinalizando aos seus eleitores que votem no candidato escolhido, fecha aspas. O abaixo-assinado sugere que, em seguida, que devido às pesquisas que mostram Ciro como terceiro colocado, que Alckmin e Marina devem apoiar a candidatura do pedetista. Em troca, ele incorporaria propostas de ambos em seu projeto. Até o fechamento desse jornal, ontem à noite, o abaixo-assinado tinha cerca de 15 mil assinaturas. Nesse sábado, véspera das eleições, o candidato Ciro Gomes deve promover uma caminhada aqui em Curitiba. A concentração está marcada para as 9 horas na Boca Maldita. 7 horas e 40 minutos vai dar em nada, viu? Isso aí só funciona na militância virtual do Twitter. Esse Alcirina é só com aspirina, porque resolve lhufas, resolve coisa nenhuma. Antes da gente entrar no noticiário mais pesado, deixa eu perguntar pra vocês se vocês viram o que aconteceu com o Danilo Gentili ontem. Sim. O Danilo
Foi assim que ele saiu da Jovem Pan lá de São Paulo. Ele foi dar entrevista no Pânico. No Pânico, eu gosto do Danilo, gosto mesmo. O Danilo saiu da Jovem Pan, deu entrevista no Pânico e foi promover o show dele, que é aqui em Curitiba. E é hoje? Tem show do Danilo Gentili hoje em Curitiba. E o show dele vai ser transmitido de graça pela internet. E ele foi fazer uma promoção do show dele na Avenida Paulista. E ele esticou o braço, assim, pra mostrar alguma coisa. E vinha um ônibus na Paulista. Pegou o Danilo, a mão do Danilo. O Danilo quebrou o braço. Quebrou a mão. E como é que ele não viu o ônibus? Porque daí ele levantou o braço pra trás, assim? Mas se afasta um pouco da rua. Pra que você tem que grudar no meio-fio? Vai fazer um vídeo lá, mas vai ficar no meio da rua? Foi o acidente mais tosco, acho que eu já vi na vida. Palmitão mesmo, esse Danilo. Conseguiu ser atropelado na... Tá hoje o Danilo aí. Talvez se o Danilo tiver aqui amanhã de manhã, a gente podia tentar trazer o Danilo, né? Sim, ele é muito politizado. Pra conversar conosco aqui no Rick Mais Notícias. Vamos tentar. Marcos Danilo, Souza. O Danilo já foi também comunicador da Jovem Pan São Paulo. O Danilo... Ele fazia Jovem Pan AM lá também. O Danilo é líder hoje aí, né? Nesse segmento de talk show. Talk show, o Danilo é líder. E aí, meu amigo Marcos Souza, e os ouvintes dizem o quê? Daniel, Thiago Chaves, aqui nosso ouvinte é direto. Daniel, você acredita nessas pesquisas? Eu já disse que eu não leio o número da pesquisa em si. O número pouco me importa, eu leio a tendência. Você fica acompanhando a pesquisa, você vê quem tá em linha de alta, quem tá em linha de queda. Então, as pesquisas, elas são confiáveis 100%? Não. Mas a gente pode dizer com todas as letras que a Marina evaporou. Que a Marina não vai chegar ao segundo turno. O Alckmin fez uma campanha tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que o Alckmin vai conseguir terminar em quarto ou quinto lugar. E as pesquisas demonstram esse tipo de situação. O que eu já disse que a pesquisa não consegue captar é o eleitor silencioso do Bolsonaro. As pesquisas vão cair em descrédito lá no dia 7, 8 de outubro, pelo fato de que tem um eleitor do Bolsonaro que não diz que vai votar no Bolsonaro, então a pesquisa diz que ele tem 32 e sabidamente o Bolsonaro tem mais de 32. Então as pesquisas vão errar nisso, mas as pesquisas acertam na tendência. Se houver segundo turno, o segundo turno é entre Bolsonaro e Haddad. Nisso as pesquisas estão certas, portanto, acredito sim, mas eu não faço essa leitura. Como é que é o nome dele, Marcos? É o Thiago Chaves. Thiago, eu não faço essa leitura bruta do número. Eu dou uma olhada na pesquisa, qual é a curva que a pesquisa nos demonstra. Então, dá pra dizer com todas as letras que o Alckmin, o Álvaro, o Amoedo, a Marina, o Ciro, eles ficaram pelo caminho. Já foi. Daniel, agora um fato engraçado sobre as pesquisas é que todo mundo fala mal, mas todo mundo usa elas como referência. Veja, os eleitores do Bolsonaro dizem o seguinte: não, tem que votar no primeiro turno porque a pesquisa mostra que no segundo turno o PT pode voltar. E os eleitores já do PT dizem, olha a pesquisa, tem que votar no Haddad agora pra garantir o segundo turno. Então, ou seja, um lado e outro fala mal da pesquisa, que não acredita, mas todo mundo usa ela pra pedir voto. O Gerson, do bairro Auer, aqui em Curitiba, Daniel, disse que você falou mal dos marqueteiros do PSDB. E ele lembra aqui que os ex-marqueteiros do PT, o casal lá, Santana, cobrava muito, mas eram bons. Mas eram gênios. Elegeram Lula. Eles eram gênios. É O João Santana é um gênio. Mas o João Santana, ele é gênio não pela eleição do Lula, porque a eleição do Lula nós devemos ao Duda Mendonça, que foi o homem que fez o Lulinha, Paz e Amor. Na verdade, o João era aprendiz do então, Duda. Veja como foi. O gênio Duda com o aprendiz João... É que o Duda colocou pela primeira vez o Lula. Não, e o João foi mantendo a Dilma. É isso que eu ia dizer. Quem fez o Lula foi o Duda. O Lulinha, Paz e Amor. Com o jingle Não Dá Pra Parar o Vento, não dá pra contar estrelas que brilham no firmamento, e agora é Lula, agora é Lula, agora é Lula. E veio a onda Lula e levou o Lulinha, Paz e Amor à presidência da República. O trabalho do Duda é exemplar. Ele fez a campanha dos ratos, que ou votavam no PT ou os ratos da corrupção iriam acabar com o Brasil. E todos acreditaram que o PT iria combater a corrupção. E esse vídeo é extraordinário no ponto de vista publicitário. O seu ouvinte não lembra? É aquele que tem uns ratinhos em cima da bandeira do Brasil. Isso. E os ratos estão roendo a bandeira. O PT fazia isso. Fazia. Pensa, 2000 isso, Danilo. Maravilhoso. 2001. Antes da eleição de 2002. Então o PT, com o Duda, elegeu o Lula.
o que foi um trabalho espetacular. Mas o Lula é um bom produto na prateleira. Mas tem um produto péssimo que se chama Dilma Rousseff. E o João Santana e a Mônica Moura conseguiram transformar um produto péssimo em presidente do Brasil por 2 mandatos. Sim. Então, o João Santana, para corroborar com o que diz o Terribas e o Mark, o João Santana é um gênio da propaganda. Porque conseguiu fazer a Dilma, que é um poste. O trabalho do João Santana foi mais difícil do que o trabalho do Duda. Muito mais difícil. Foi muito mais difícil. O Haddad, por exemplo, é um candidato, é um produto para ser vendido muito mais fácil do que foi Dilma Rousseff. A Dilma não consegue concluir um raciocínio de 2 frases e virou presidente do Brasil pelo trabalho da dupla de marqueteiros, que são casados, inclusive. O João Santana e a Mônica Moura, que depois foram pegos na Lava Jato, que são pilantras iguais os empregadores deles, lá do PT. Mas eles conseguiram algo fantástico. Quem não tem marqueteiro é o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem marqueteiro. O Bolsonaro não tem nem tempo de televisão. O Bolsonaro não tem nada. O Bolsonaro só tem uma frase. É pra mudar isso que tá aí, tá ok? E os caras votam. Mas o Bolsonaro já contratou uma empresa de publicidade agora, lá do Rio. Pro segundo turno. Pro segundo turno. 300 mil custou. Verdade. Quanto? 300 mil. Esse valor não é verdade. E a produtora de vídeo com 300 drones em São Paulo é uma loucura. Que 300 mil? Não custa 300 drones. Não. 300 mil custou a campanha, segundo o Bolsonaro declarou. Não custou isso. Eu duvido que uma produtora cobre só isso uma campanha presidencial. 300 mil reais pra produção de material de propaganda, de marketing. Eu vou fazer uma comparação com o ouvinte agora. 300 mil está para uma propaganda presidencial, assim como uma moeda de 25 centavos está para o seu orçamento doméstico. Você vive com 25 centavos a sua vida o mês inteiro. Agora, de outubro até o fim do mês, 25 centavos vão pagar a sua despesa? Não paga nem as gotinhas do adoçante no cafezinho. Não custa 300 mil uma campanha de televisão e marketing eleitoral, em nenhuma hipótese. Só corrigir a informação aqui, ele contratou a produtora Estúdio Eletrônico de Campinas, interior de São Paulo, e o contrato é de apenas 300 mil. Que 300 mil, velho? Aí, tá ok? 300 mil? 300 mil. 300 mil não dá pra fazer a distribuição do material durante o segundo turno. Não dá pra comprar as mídias pra levar nas emissoras, eu acho. Não dá. A não ser que a produtora seja de um bolsonarista daqueles assim, sei lá, né? Pode ser também. Pode ser. Mas que não, mas assim, o valor real de uma campanha por 300 mil não tem. Você tem que alugar um estúdio. Você tem que fazer a captação da gravação. O horário eleitoral no segundo turno impõe 20 minutos dia, 2 blocos de 10 minutos na televisão, 2 blocos, e inúmeras propagandas durante o decorrer do dia. Você tem uma produção... E a manutenção disso. E sim, você tem que ficar trocando material diuturna. Você tem que ficar trocando material incessantemente. Não é incessantemente, é todo dia. Não para. É 24 horas. 24 horas. Você troca o material todo o tempo. Sim. Todo o tempo. Até o horário limite de você entregar o material pras TVs e pro rádio, você não sabe o que tá acontecendo 300 ainda. mil? Tá ruim a história. Daniel, tem muita gente aqui brincando. O Jorge, disse que é motorista de Uber, também agora o Leandro, o Pedro, falando que você precisa da pastilha azul de menta do Temer. Mas eu tô... Mas eu tô bom, eu só tô assim com... Na verdade eu tô cansado, mas tá tudo bem. Domingo, pessoal, domingo a gente vai bombar aqui na Jovem Pan. A gente vai abrir o microfone. Durante a tarde a gente vai trazer boletins na programação. Mas a partir de 4:55 da tarde, um pouco antes da divulgação das pesquisas de boca de urna e a abertura dos números oficiais, eu, o Mark e o Terribas abrimos o microfone líder da audiência do jornalismo no Paraná para que você ouça a totalização dos votos aqui com a gente, já no domingo, a partir das 5 da tarde. Liga um pouquinho antes que a gente já vai estar no ar, para trazer uma totalização diferente. Nós vamos fazer tendência e explicar efetivamente quem é quem na composição da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa. Vamos falar sobre a eleição ao Senado, ao governo do Paraná e à presidência da República. Tá feito o convite imperdível. Você vai poder nos ouvir pela Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa. E vamos transmitir também pelo YouTube, né, Terribas? É isso aí. Vamos pelo youtube.com/RicMaisPR, pelo Ric Mais e também pelo Facebook. Muito bom. Face também, tá? E aí agora você pega, a gente vai pro intervalo, você pega o seu celular aí,
para nos seguir no Instagram. É isso aí. É o seguinte, o meu Instagram é DenianCC. Tudo N de navio, tá, gente? DenianCC. Diz o teu aí, Mark Souza. O meu é Mark Souza, Mark com C no final e Souza com S no começo e também no final, não tem Z. Vai lá, O meu é O Terribas. Terribas é T de tatu, ERRIBAS. Tudo junto. O Terribas. Muito bom, tem um intervalo agora. Na sequência, vamos falar sobre a candidatura do Ogier Buch ao governo do Paraná e sobre o debate da TV Globo, o debate presidencial hoje que o Bolsonaro não vai, apresentou um atestado médico, não tem condições de ir ao debate. Denê, antes do intervalo, vamos jogar para os ouvintes a polêmica. O Ciro Gomes foi para a imprensa, de maneira bem Ciro Gomes de ser, daquele jeito coroné, falou que o atestado do Bolsonaro é falso e que ele não vai pro debate porque tem medo. O Ciro Gomes estava... Como é que você fala lá? Tá pistola. Tá pistola. Ciro Gomes, que é um requião com grife, que fala direitinho. O Ciro Gomes é um requião com grife, com etiqueta. Sabe usar os talheres. Não é não? Intervalo, já voltamos. Rick Mais Notícias. 7 horas e 55 minutos, 7h55. O candidato Ogier Buch do PSL ao governo do Paraná sofreu uma derrota ontem no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Mussi, do TSE, entendeu que o candidato Ogier não pode realizar atos de campanha. A candidatura é sub júdice, será julgada definitivamente no TSE no momento adequado, mas ele teve novamente o pedido para seguir com a campanha negado. Sofreu uma derrota no Tribunal Superior Eleitoral na tarde de ontem. 7 horas e 56 minutos. Mark Souza, conta do debate da TV Globo, que é o debate finaleiro aí dos presidenciáveis, né? Tenia, portanto, hoje tem o debate sem Bolsonaro, promovido pela Rede Globo. Jair Bolsonaro está proibido pela equipe médica de participar de atos de campanha. Segundo o médico que atendeu o presidenciável nesta quarta-feira, ele não pode se submeter a situações desgastantes como o debate, que tem duração prevista de 2 horas. Segundo os médicos, a previsão é que ele retome a rotina em até 10 dias, ou seja, depois das eleições. O presidenciável está se recuperando em casa desde o último sábado da facada que levou no dia 6 de setembro em um ato de campanha. Agora, Daniel, independentemente da sua posição política, você ouvinte aí, o Bolsonaro quase morreu. Isso não é brincadeira. Você pode ter ódio do cara, mas ele quase morreu. Então a recuperação de quem quase morre é lenta mesmo. Não tem nem um mês que ele levou a facada. Então, o Ciro lá foi pra internet dizendo que é um atestado falso, enfim, mas a equipe médica endossou essa decisão, Daniel. Não, o cara levou uma facada, quase morreu, ficou dias internado na UTI, teve hemorragia interna, rasgou o intestino e o Ciro Gomes vem pra mídia pra dizer que o atestado médico é falso. Se eu sou médico, daí essa questão é a seguinte. Agora vamos pensar juridicamente. Se eu sou médico, eu ingresso em juízo contra o Ciro Gomes ontem já. Porque o Ciro está acusando o Bolsonaro de apresentar um atestado médico falso. Então, a acusação política do Ciro Gomes atinge diretamente a credibilidade do profissional médico, dizendo que um médico atestou falsamente algo para que o candidato não comparecesse ao debate. Ciro Gomes, que é um requião que sabe usar os talheres de peixe, de sopa, que é um pouco mais burilado, mas é um requião, é um boquirroto, um sujeito de pouquíssimo trato, o Ciro Gomes, o coroné Ciro Gomes. O coroné atacou o médico. Ele acha o quê? Que atacou o Bolsonaro? Tá dizendo que o médico atestou algo falso. O doutor, que eu nem sei quem é, ele que entra em juízo e cobre uma indenização pesada do senhor Ciro Gomes para ver se o Ciro Gomes aprende minimamente, a ter respeito às pessoas e parar de fazer política onde não tem política. Ele que ganhe, se ele acha que ele tem condições de ganhar do Bolsonaro, ele que ganhe do Bolsonaro no discurso, vá ao debate e convença o eleitor. Você atacar a credibilidade de um profissional médico é típico aí do requião do Ceará, o Ciro Gomes. É isso aí. O que mais? O que os ouvintes acham disso, Mark?
Deninha, o ouvinte final telefone 7087, a Thaís Vilas Boas, ela fala que é médica e faria exatamente isso. Certamente ganharia uma indenização enorme por chamarem a de mentirosa. O Ciro tá de brincadeira, diz ela. Também tem a participação do Anderson Felipe, aqui de Curitiba, dizendo que ele não vê a hora de acabar as eleições. Tá insuportável, chato demais, diz o ouvinte. Mas faz parte do jogo, né? O Sérgio Carvalho, de Quitandinha, na região metropolitana, pergunta sobre o Aécio Neves. Ele é candidato em Minas? É deputado federal. Vai se eleger. Deve ser o deputado federal mais votado do Paraná. A Gleice Hoffmann, atual senadora da República pelo Paraná, é candidata a deputada aqui. Deve ser, se não a mais votada, uma das mais votadas aí ao Parlamento Federal. Nosso eleitor, né? Tem pesquisa de deputado que dá mais de 200 mil votos para Gleice. Não sei se faz isso, mas é isso que circula no meio político. O Flávio de Colombo, na região metropolitana, pergunta para o Denian quem seria o presidente ideal. E aí, Denian? Eu não posso responder essa pergunta. Eu posso responder isso aí dia 8. Dia 8 eu posso, né? Eu não posso fazer campanha aqui em quem que eu acho que é o candidato ideal. Peraí. No dia 8 eu até te respondo essa pergunta. Mas hoje não dá, né? E eu aproveitei para fazer a pergunta que muita gente manda para cá. Quem que vocês votam? A gente não vai dizer, não pode dizer. O voto é secreto. Então, e além do voto ser resposta. secreto, a gente se quiser abrir o voto, pode, né? Nós estamos fazendo a Ivete Sangalo. Mas a gente não pode abrir o voto, assim, porque é feio. O veículo de comunicação não pode fazer E esse até tipo de porque coisa. tem gente que não sabe quem é votar ainda. Você já tem todos os seus votos definidos, Denian? Todos eles? Não. Ninguém tem. Duvido que alguém tenha todos definidos. A não ser que seja cabo eleitoral, trabalhe para as campanhas, aí sim. Mas o eleitor médio, normal, duvido que tenha todos os votos já escolhidos. Ó, eu já sei em quem eu vou votar para deputado federal. Já sei em quem eu vou votar para deputado estadual. E já sei em quem eu vou votar para governador do estado. Para senador e para presidente da República, eu ainda não sei. Tô falando sério, tô abrindo meu coração aqui. Eu só tenho meu voto firme e decidido para deputado federal, deputado estadual e governador. Os candidatos à presidência da República e ao Senado da República, eu ainda não sei. O que você tá em dúvida, Mark? Tô parecido, na verdade. Eu tenho para deputado federal, com certeza. Deputado estadual ainda não tenho. Tenho algumas propostas, tô lendo sobre isso e tal, enfim. Tenho a governador. Tenho só um de senador. Senador são dois, né? Só tenho um. E presidente eu não sei também. Tô avaliando o cenário. E aí, Terribas? Eu tô menos pior nessa situação. Eu só não sei o segundo senador. Já sabe tudo, até o presidente. Só não sei o senador. Ah, galo velho. Aí, ó, o cara tá... Eu acho que o senador é o voto mais difícil. O segundo voto de senador é o mais difícil. O segundo voto de senador é muito difícil. Daí você começa a fazer conta. Pro meu candidato ganhar, talvez seja melhor anular o segundo voto. Não tem essa conta, Denian? Tem, claro. Óbvio que tem. Eu tenho só... Porque é aquele negócio, né? A eleição ao Senado tá muito difícil. Muito difícil. E os números das pesquisas do Senado estão piores ainda. Não gosto nem de olhar a pesquisa do Senado. Tá um horror a pesquisa do Senado. Não tem como saber. É muito triste. Não tem como saber o que vai acontecer. Né? O segundo voto, ninguém sabe o que vai acontecer com a segunda vaga. Um horror a pesquisa não, do Senado. eu não gosto do resultado da pesquisa do Senado. Nossa Senhora Aparecida, mas eu respeito demais a independência do eleitor para votar em quem ele achar que deve. E o Lula? E o Lula tá passando recadinho. Mandando os bilhetes da cadeia. Ó. A turma do PCC e do Comando Vermelho, quando tem que mandar recado pra fora da cadeia, usa da visita, né, Mark? Manda o bilhetinho lá pra mandar o recado pra fora. O Lula tá mandando os seus bilhetes. O que ele disse? Agora ele mandou um bilhete para todos os eleitores, viu, Denian? O recado foi repassado pelo deputado federal Vadir Damos, que visitou o ex-presidente nesta quarta-feira. Ele disse que o ex-presidente minimizou o potencial demonstrado por Jair Bolsonaro nas pesquisas. A orientação é não se deixar intimidar pelas pesquisas. Não é a primeira vez que pesquisas apontam um determinado caminho e quando esse caminho não é favorável, isso é revertido no processo eleitoral nas ruas. Então o que o presidente pediu é a militância do PT, a militância dos apoiadores, a militância dos simpatizantes da candidatura de Fernando Haddad, que não se deixem levar por pesquisas, vão para as ruas ganhar a eleição.
né? O segundo turno está praticamente garantido, né? E que se mostre a garra de sempre, a garra que a militância petista sempre demonstrou. O deputado petista disse que o partido dessa vez não vai repetir alianças como fez em outras épocas. Nós não vamos, enfim, repetir determinado tipo de procedimento que em outras épocas, né, foi correto. E talvez nesse momento não seja. Às vezes você faz amplas alianças, outras vezes você reduz esse arco de alianças. A direção do PT vai saber como agir em relação a outros partidos, em relação a candidatos que não passaram para o segundo turno. Enfim, isso vai ser definido após a definição do resultado. Também visitaram o ex-presidente Lula, o ex-tesoureiro do PT, na verdade, desculpa, o atual tesoureiro do PT, Emílio de Souza, e um dos advogados do ex-presidente, Luiz Eduardo Greenhalgh, que não é advogado. Greenhalgh é político e usa a carteirinha rosa da OAB, como diz o Denian, para visitar o Lula. Denian, agora sim, uma pergunta que eu tenho a você é o seguinte. O Lula sempre falou que nunca sabia de nada. Você lembra da corrupção? O Lula nunca sabia de nada. Ah, o Dirceu fez o negócio, ele não sabia. O Palocci fez, ele não sabia. Ele nunca sabia de nada. Agora, da campanha, ele sabe de tudo. De dentro da cadeia, ele sabe de tudo. Inverteu, né? Eu quero saber se a família do Lula também tem tempo pra poder ir lá. Porque ninguém sabe se a família vai lá. A família vai visitar? Vai visitar. Uma vez por mês? O filho e as cunhadas, enfim, vão visitar. Esse Vadir Damos é daquela turma que não vale um prato de lentilhas. Vale nada, esse Vadir Damos. E ele fala com aquela voz, assim, como se fosse o detentor da verdade, né? Veja bem. E esse Vadir Damos, esse aí, o deputado do PT, ele, além de tudo, é um baita de um mentiroso, né? Ah, o PT não vai fazer aliança. Ô, Vadir Damos, você acha que o eleitor é tonto? Você acha que o eleitor é cego? Você acha que o eleitor não viu o Haddad em cima do carro de som abraçado ao Renan Calheiros, que votou pelo impeachment da Dilma? Você acha o quê? Que o eleitor não viu o Fernando Haddad abraçado no Collor? Não viu o Fernando Haddad junto com os, aspas, golpistas nos diferentes estados da federação? Será que o deputado Vadir Damos acha mesmo que o povo é trouxa? De que não tem capacidade de informação? Até cansa. O bilheteiro aí, o Mula. O bilheteiro é bom. Ele é o bilheteiro que vai trazer o bilhete. O aviãozinho. Não é o aviãozinho que fala? O aviãozinho que carrega pra lá pra cá? É a coruja do Harry Potter. O aviãozinho. O aviãozinho que leva o bilhete do Lula. Então, pelo amor de Santo Cristo, que era só ódio por dentro, então Jeremias pro duelo ele chamou. Viu? O Haddad também é isso, não é? O Haddad não é aviãozinho do Lula? É o poste do Lula. Ele é, na verdade, a batuta. O regente da orquestra lá, o maestro. Ele tem uma batuta, não tem? O Lula é o maestro. A batuta é o Haddad. É o instrumento do trabalho dele. Fica lá manipulando de dentro da cadeia com a batuta na mão. Esse aí é o caso. Tem traficante que comanda o tráfico de dentro da cadeia. Tem político que comanda o partido de dentro da cadeia. É assim que funciona. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E o jornal aqui não tem mimimi, então também não adianta porque a gente vai falar. Tem um monte de perguntas chegando sobre a candidatura do Ogier Buch. Deixa eu repetir a informação. O Ogier Buch perdeu no Tribunal Superior Eleitoral o direito de fazer atos de campanha, mas a candidatura continua. É uma candidatura sub judice. A candidatura permanece e o que ele não será julgada, a candidatura no tempo correto da Justiça Eleitoral, mas o que ele perdeu no Tribunal Eleitoral é o direito de fazer campanha como candidato. Também a campanha já acabou no rádio e na televisão, o efeito é praticamente nenhum. De qualquer sorte, é uma decisão contrária à campanha do candidato Ogier Buch no Tribunal Superior Eleitoral. 8h08, mais uns ouvintes e vamos para o intervalo, Mark. Daniel, Júlio Glock, acho que é isso, de Papanduva, Santa Catarina, nos acompanha. E ele pergunta... Papanduva, um abraço grande a Papanduva, a Mafra, Santa Catarina, aquelas cidades próximas ali, tem Rio Negrinho, Rio Negro aqui do lado do Paraná, Quitandinha, Campo do Tenente, todas essas cidades ali desse... Quem vai em direção ao sul do Brasil, passa aqui por Fazenda Rio Grande, segue pela 116,
passa lá por Rio Negro, depois Mafra, Papanduva. Um abraço grande a todos os catarinenses que também nos prestigiam aqui na audiência do Rick Mais Notícias. Sabe que eu sou professor licenciado, não estou dando aula agora, mas eu sou professor licenciado com muito orgulho da Universidade do Contestado, a UNC, maior universidade privada do estado de Santa Catarina. Grande universidade, tenho muita saudade dos meus queridos alunos lá de Mafra. Então, o Júlio Glonek pergunta sobre a diferença entre deputado federal e deputado estadual. Ele não sabe. O deputado estadual é um legislador do poder no âmbito do Estado. Um deputado estadual faz leis estaduais e fiscaliza o poder executivo estadual. Ele faz as leis do Estado do Paraná, nós vamos escolher legisladores para fazer as leis do Estado do Paraná, entre as leis a lei orçamentária estadual, que é a lei mais importante entre todas, né? Ele faz as leis estaduais e fiscaliza o governo do Estado. É a atividade de um deputado estadual, a função típica de um deputado estadual. A função típica de um deputado federal é fazer as leis federais, as leis da União, e fiscalizar o poder executivo da União, a presidência da República, o governo federal. Então, um deputado estadual trabalha aqui em Curitiba, na Assembleia Legislativa. Um deputado federal trabalha lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. É membro do Congresso Nacional. Ambos são legisladores, são membros do Poder Legislativo. Só que um é o Legislativo estadual, o deputado estadual, e o deputado federal é do Legislativo Federal. Um vereador é um membro do Poder Legislativo Municipal, que faz as leis do município e faz também as leis, fiscaliza o Poder Executivo Municipal, fiscaliza a Prefeitura. Então tem aquele funk, Terribas, a ado, cada um no seu quadrado. É assim, o deputado estadual tem o seu quadrado, o estado dele, faz as leis do estado dele e fiscaliza o governo do estado. O deputado federal, o quadrado dele é a União. É o governo federal que ele fiscaliza e são as leis federais. É importante dizer que um deputado federal não é mais do que um deputado estadual. Um deputado federal não é mais importante do que um deputado estadual, porque eles cumprem funções distintas. Um deputado federal cuida das questões federais e um deputado estadual cuida das questões estaduais. E esses dois votos, gente, são votos muito importantes. Escolha bem o seu deputado. Escolha com consciência. O que mais, Marco? Denia, tem a participação aqui da Michele Gelinski. Ela tem uma filha de 10 anos, a Maria Clara. E diz que a Maria Clara começa a conversar política com a mãe como gente grande depois que nos ouve todos os dias aqui. Ela leva a filha pra escola e a Maria Clara, de 10 aninhos, diz que já discute de política que nem gente grande. Maria Clara, um beijo grande. A gente confia de que uma meninada como você poderá fazer a diferença num país tão triste como é o nosso. Um beijo grande para Maria Clara e o beijo na Maria Clara vai para todas as crianças ouvintes diárias desse jornal. A gente, em novembro, Terribas, vai organizar a segunda edição do Rick Mais Notícias Kids. Não dá pra fazer agora em outubro, que é o mês das crianças. Estamos no mês das crianças. Estamos no mês das crianças. Só que não dá pra fazer por causa da eleição, né? Então, a gente pula o mês de outubro e em novembro nós organizaremos a segunda edição do Rick Mais Notícias Kids. Vamos para o intervalo, Tê? Daqui a pouco a gente volta. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Eu quero reforçar o convite. Domingo, um pouquinho antes das 5 da tarde, nós já estaremos aqui nos estúdios da Jovem Pan para transmitir a totalização dos votos, o resultado das eleições no Paraná e no Brasil. Eu, o Mark e o Terribas estaremos ao vivo para toda a Rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa, e também pelos nossos canais na internet, pelo YouTube e pelo Facebook e pelo rickmais.com.br. Então você nos acompanhe para a gente fazer uma leitura juntos do resultado da eleição aqui no Paraná e no Brasil. Siga a gente no Instagram, DenianCC, Mark Souza, o C do Mark é mudo, Mark Souza, tudo S, e O Terribas, T-E-R-R-I-B-A-S, O Terribas, Mark Souza, DenianCC. Segue aí, pega teu celular, siga a gente agora. Mark,
e os ouvintes da Jovem Pan. Daniel, seguem participando. Chega nessa reta final de eleição, muita gente tem dúvida prática sobre o voto. O Júnior, aqui de Curitiba, pergunta se ele votar por um deputado ou um senador de outro estado aqui no Paraná. Ele vota no Paraná, mas quer votar em alguém em São Paulo. Pode? Não, não pode. Se você votar em um candidato de um outro estado, o seu voto será nulo aqui no estado do Paraná. Cada estado vota nos seus representantes. O que é um deputado, assim, no sentido global? O que é um deputado? Um deputado é o representante do povo. O deputado nos representa, é a nossa voz na Câmara Baixa, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. O deputado é a nossa voz. Então, quando a gente escolhe um deputado, ele tem que escolher um deputado que nos represente lá em Brasília ou na Assembleia Legislativa, que fale aquilo que a gente gostaria de falar, que vote nos projetos como nós gostaríamos de votar e que fiscalize o governo como nós gostaríamos que o governo fosse fiscalizado. Então, para escolher um deputado, você tem que escolher um deputado federal ou estadual que represente a tua voz. Ele é o teu representante. O representante do povo é o deputado. Então ele vai representar o povo do Paraná na Assembleia Legislativa para fazer leis estaduais e para fiscalizar o governo. E vai representar o povo do Paraná lá na Câmara Federal. Então você tem que votar num deputado do Paraná. Senador não é representante do povo. O senador é representante do Estado. Representante do ente da federação. Ele representa o Paraná. O Paraná hoje tem 3 representantes. O Requião, a Gleice e o Álvaro. Nós vamos renovar 2 cadeiras, o Requião e a Gleice. Nós vamos escolher 2 senadores para representar o estado do Paraná lá em Brasília. A pergunta daí que você tem que se fazer é, diante da lista desses aqui, dos candidatos ao Senado, quem é que vai representar melhor o meu estado lá? Quem é que tem condições de representar o Paraná? Quem é que vai lutar pelos interesses do Paraná? E faça uma leitura, por exemplo, nós temos dos 2 senadores, um é candidato à reeleição, o Requião. O que foi que ele produziu em nome do estado do Paraná? Essa é a reflexão que você tem que fazer. Quem é que defende o estado do Paraná e atua na defesa do estado do Paraná e tem condições de chegar lá em Brasília e defender os interesses do nosso estado? Então a gente tem que, na escolha do senador, escolher aquele que representa o Paraná. O deputado representa o povo. Essa fala minha aqui, Mark, em resposta aos ouvintes, eu acho que é da maior importância. Isso não é culpa do ouvinte não entender direito, isso é culpa da educação básica brasileira, que não é capaz de ensinar minimamente, como funciona o Estado brasileiro. Você saber o que faz um senador, o que faz um deputado, o que faz o presidente, o que faz o governador, o que faz um vereador, o que faz um prefeito. A gente vive na ignorância, não é culpa do povo, é culpa do Estado que presta uma educação básica lixo. E aí as pessoas não têm acesso à informação mais comezinha, mais elementar. Denir, e é culpa também do nosso formato da educação, não é? As pessoas aprendem mais sobre a Revolução Russa na escola do que sobre isso, que é o básico. Não, e ensina a Revolução Russa ainda com um viés ideológico favorável. E não demonstra, por exemplo, que a Revolução Russa matou milhões de pessoas. Exato. Então a gente vai e passa uma maquiagem, passa um blush, um pó na história e dá aula de qualquer jeito. O que eu faço, Denir, é o seguinte, por exemplo, eu quero que venda a Petrobras, então eu vou procurar alguém que queira vender a Petrobras também, porque se tiver que votar lá, vai votar como eu penso, é isso. Eu quero que libere o armamento, então voto em alguém que libere o armamento. Ou, eu quero que tenham mais direitos trabalhistas, eu sou contra a reforma, então eu procuro alguém que vote contra a reforma. E assim as pessoas têm que ir fazendo associações, por isso que é importante perguntar pro candidato, você pensa o que sobre isso? E o cara responde, sobre o aborto, sobre drogas, sobre, enfim... É esses caras que vão decidir o futuro dessas decisões. Então é isso, escolha o seu deputado, já te passo a palavra T. Escolha o seu deputado que vá ter a sua voz lá. Ele tem que ter a tua voz. Você tem que votar em alguém que pense como você, para que você depois não se decepcione do seu voto. Senão dá caca, né? Tem a questão do senador também, que as pessoas... pensam em, vou votar 2 vezes no mesmo senador, não pode. Se você votar 2 vezes no mesmo senador, diferente. Você votou a primeira vez num senador, o voto é válido. Se você votar a segunda vez no mesmo senador, esse voto é nulo. Mas ele não anula o primeiro já entrou na urna. Então você tem que votar em 2, ou num só, ou em nenhum, você que sabe.
Na hora da urna lá, ninguém tem outra coisa. Não pode ninguém mandar tem dois nada a ver com o teu voto. Não fica te influenciando com pressãozinha de rede social, de família, de WhatsApp, de hashtag, não sei o quê. Você é dono do seu voto. Vai lá e vota de acordo com a tua consciência e o outro que vai lavar uma pia de louça bem cheia com louça engordurada. O teu voto é teu. Vota do jeito que tu achar que deve. E você desesperado por redes sociais, não vai me tirar selfie na urna. Esse tipo de coisa já tá careca de saber que não pode, né? Não pode. Isso aí. Olha só, a Coisas Camila básicas. Fernandes, do bairro Portão aqui em Curitiba, disse que o filho dela, Matheus, de 11 anos, Denê, também começou a se interessar por política e hoje é questionador por causa do jornal. Ele escuta desde a época do Vambora, Vambora. Matheus. Que era muito bom, né, o Vambora? Matheus, eu sinto saudade do Vambora, Matheus. Era tão legal, né? Era muito Matheus, obrigado, um abração grande pra ti, um beijo, que você faça a diferença. Você é um menino já informado desde os 11 anos. Arrepia, guri. É isso aí. Manda ver, piá. Vamos Tem- embora, gente? Só mais um. Só mais um, vai. Tem um legal aqui que é o seguinte, também uma criança, o Eduardo, de 12 anos, Denê, diz que agora, depois que ele começou a ouvir o jornal, o pai, o Renato, acho que é isso, Renato conta aqui, que ele foi pro Grêmio da escola e começou a se interessar por política Ó, por é causa legal, desse hein? jornal. Tomara que ele seja político. Como é que é o nome dele? Eduardo. Eduardo, um abração grande pra você. Manda ver e põe o Grêmio a funcionar aí no teu colégio Isso. pra fazer a turma sambar miudinho aí. Vai lá e representa os alunos diante a diretoria, diante os professores. Faça valer os seus direitos, os seus e os dos seus coleguinhas. E pra fechar mesmo, tem muito estudante de direito, Denê, que nos escuta aqui. O pessoal diz que fica na garagem das faculdades esperando o programa acabar e leva falta na aula às vezes. Aqui, ó, o Gabriel Lopes, também o Flávio César, também o Renato Dias, muita gente aqui escutando o jornal. Vocês, estudantes de direito, têm todo o meu carinho. Eu sou professor, então eu adoro todos. Agora vai pra aula, né, moleque? Senão Vamos daí estudar. depois ainda vai botar a culpa no Denian, daí não vai funcionar. Vamos embora, gente? Vamos embora. Amanhã vamos embora. tem, Acabou. Jornal hein? Jornal amanhã, 7 da manhã. Acabou o horário eleitoral. Acabou o horário, graças a Deus. Amanhã estaremos juntos aqui às 7 da manhã. E o jornal de amanhã já é o esquenta da eleição, não é, Denê? Isso. Claro, amanhã o jornal vai bombar. Tchau.